Olá, bem-vindo ao workshop ITIL na Prática. Nesse workshop, nós vamos estar apresentando várias dicas para que os gestores de TI possam conhecer melhor o ITIL e como saber como implementar o ITIL na sua empresa para otimizar os processos de TI para que ela possa funcionar muito bem. Eu estou chamando esse workshop de ITIL na Prática de verdade. Por quê? Porque nós vamos estar passando várias dicas durante esses vários workshops que serão apresentados, para que você realmente saiba quais indicadores, por exemplo, você tem que utilizar e como utilizá-los para você poder medir a sua TI. A gente vai estar apresentando, então, inicialmente a biblioteca da ITIL, a gente vai falar dos 5 livros da ITIL. Eu vou fazer uma introdução do centro de suporte como era ontem e como é hoje. Vou estar falando um pouquinho de desenho dos processos, que é algo extremamente importante para eu entender a minha TI. Aí vou estar abordando um dos indicadores que são muito importantes na TI, que é a pesquisa de satisfação e a taxa de abandono. E por último, eu vou falar um pouquinho dos serviços oferecidos pela Constat na parte de gerenciamento de TI. Para quem não conhece, então, o ITIL, a versão V3 agora, ele é composto de 5 livros. E existe uma ordem lógica desses livros. O primeiro livro que é apresentado é o de estratégia de serviço. Então a ITIL vai dizer o seguinte: se você quer implementar uma estratégia para oferecer um serviço de TI, você tem que primeiro bolar 3 coisas que são fundamentais. A primeira coisa é o que ele chama de gerenciamento financeiro. Significa o seguinte: quanto que eu vou poder investir nesse serviço? Então, imagine que você seja o gerente da área de TI e você precise disponibilizar, você tem um budget, né, disponível para você, que você precisa contratar uma quantidade de profissionais para trabalhar na sua TI. Então o White vai dizer aqui no livro de estratégia, quanto que você tem no budget para você contratar essas pessoas? A segunda parte, né, que está muito amarrado aqui ao financeiro, é a parte de demanda. Porque para você saber mais ou menos quanto você precisa gastar, você precisa saber qual é a tua demanda. Então, por exemplo, quantos chamados eu tenho que atender por dia? Qual o prazo desses chamados? Quanto mais rápido eu precisar atender esses chamados, maior vai ser o número de funcionários que eu tenho. E em terceiro lugar, ele vai te falar qual que é o portfólio que você vai oferecer para os seus clientes. O portfólio nada mais é do que um menu que você vai oferecer para os seus usuários. Então, por exemplo, você vai oferecer serviço de login de rede, você vai oferecer serviço de e-mail, você vai oferecer serviço de impressão, dentre outros serviços. Então, a estratégia ela vai focar nessas 3 opções. Uma vez que você bolou qual é a estratégia de serviço oferecida, ou seja, você sabe quanto de dinheiro você tem, qual o budget que você tem, qual é a demanda que você tem, e ainda quais são os serviços que você pode oferecer, o ITIL vai para o segundo livro, que é o livro de desenho. Então o ITIL vai dizer o seguinte: você quer oferecer um serviço, joia, mas primeiro é bom que você desenhe como que vai funcionar esse serviço. Então aqui no laboratório a gente vai desenhar e dizer, olha, o serviço vai funcionar 24/7, então eu vou ter tantos analistas funcionando de tal a tal horário. A infraestrutura que eu vou ter para poder atender a minha demanda vai ser da seguinte ordem, né? Então aqui no desenho eu vou rascunhar e vou procurar pensar em tudo que eu vou poder oferecer através do meu serviço. Uma vez que você já desenhou então esse serviço, o que você vai fazer? O White vai falar, olha, não coloque ainda em operação ou produção. Então primeiro você tem que testar esse serviço. Tá? Então eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que a gente queira oferecer o serviço de correio. Então o que eu vou fazer? Lá na estratégia
eu vou bolar quanto de dinheiro, qual o meu budget para oferecer esse serviço. No meu desenho, eu vou desenhar lá toda a arquitetura do meu serviço de correio. Eu vou dizer, olha, cada usuário tem, por exemplo, 1 GB de armazenamento, os servidores eles vão ter tolerância à falha, vão funcionar da seguinte maneira. E aqui na transição, o que eu vou fazer? Esse projeto que foi desenhado, eu vou começar a testar, eu vou começar a homologar, então, esse serviço, ao invés de eu colocar simplesmente em produção. Esse é um item extremamente importante, esse item aqui de transição, né? Que está muito amarrado também à parte de homologação, porque o White vai dizer o seguinte: o teu ambiente de produção ele tem que ficar disponível o máximo possível. Qual é o máximo possível? No mínimo 99% esse serviço tem que estar disponível. Então aqui em transição eu vou garantir que eu vou fazer N testes para que quando esse serviço entrar na próxima fase, que é a parte de operação, que ele esteja funcionando bem e que ele também não pare de maneira alguma, ou se precisar parar, que ele volte o mais rápido possível. Então aqui já no quarto livro, a parte de operação é quando o seu serviço já está operando, ele já está em produção. E uma vez que ele está em produção, é bom, é muito louvável que esse serviço não pare, ou seja, que ele não tenha erros para que os seus usuários não sejam impactados. Essa é uma das grandes recomendações do White. O quinto livro, ele vai tratar de melhoria contínua. Essa melhoria contínua que todo mundo fala, a gente vai estar fazendo o seguinte, nós vamos estar demonstrando ela durante os vários workshops, tá ok? Mas melhoria contínua, o White vai dizer que ela pode ser implementada em qualquer uma das 4 fases anteriores, ou seja, a parte de estratégia, desenho, transição ou mesmo a parte de operação. Então, temos aí os 5 livros com as várias gerências do White. Eu queria fazer uma recomendação especial, que é o seguinte, muita empresa ela quer implementar o White em 2 meses, em 3 meses, sem dar treinamento para as pessoas, sem mudar a forma de trabalho e acha que White é simplesmente sair desenhando o processo. E não é. Na verdade, a empresa que quer implementar o White, que tem esse tipo de filosofia, de pensamento, a probabilidade de fracasso é enorme. Então, o que eu quero fazer inicialmente aqui, no começo da apresentação, é mostrar para vocês como era o centro de suporte ontem e como deve ser o centro de suporte hoje. Esse ontem aqui, na verdade, eu quero dizer o seguinte, se a gente pegar e voltar no tempo, lá por volta de 1950, 1960, o que a gente tinha da área de TI no mundo? Praticamente nada. Nós tínhamos apenas algumas pequenas empresas, na verdade, grandes empresas, mas uma quantidade pequena de empresas que tinham alguma coisa relacionada à TI. Ou seja, algumas empresas utilizavam o que a gente conhece aí como mainframe, mas dava para contar no dedo as empresas no mundo que utilizava a parte de tecnologia da informação. Por quê? Porque era muito caro você ter um mainframe. Eles eram equipamentos extremamente caros. Então, como é que funcionava então esse gerenciamento de chamados, né? Esse gerenciamento de TI, até por volta de 1970? Praticamente não existia gerenciamento de chamado. O que você tinha era o chamado CPD, o Centro de Processamento de Dados, e ainda que as informações eram todas offline. Aí, por volta de 1975, 78, a gente começou a ter algum serviço de TI aí nas empresas. Mas como que era feito o acompanhamento desses chamados? Olha, era feito dessa maneira aqui, ó, via post-it. Eu trabalho na área de TI há mais de 20 anos e, sinceramente, eu cheguei a fazer esse tipo de gerenciamento. Então, os usuários ligavam para a TI e eu anotava no post-it, né, colocava na minha máquina e atendia o usuário quando desse. Muitas vezes eu passava na máquina do usuário, não encontrava lá, o
que eu fazia? Eu escrevia num post-it também, dizendo, olha, passei aqui, tal horário, e colocava meu nome. Aí a pessoa me ligava, eu retornava para ela quando dava. O chato é que até hoje a gente tem muitas empresas que ainda trabalham dessa maneira. Elas não possuem uma ferramenta de gerenciamento de chamado. E fica muito difícil de você dizer que a tua TI é eficiente gerenciando dessa maneira. Tá certo? Então não havia, até por volta de 1980, um sistema automatizado para gerenciar esses chamados, né? Por conta disso, a satisfação dos usuários era extremamente baixa. Satisfação dos usuários, na verdade, é assim, eles só ligavam para reclamar para a TI. Então, dessa época aí, o que aconteceu? Vieram várias piadinhas, né, dos analistas de TI em relação aos usuários, porque os usuários reclamavam muito da TI e os analistas, por sua vez, começavam a fazer várias piadinhas, né, com os usuários, chamava o usuário de proto-usuário, né, de verme. Dessa época aí, por volta de 1970, 80, que vem aí a famosa frase BIOS, né, que é burro, ignorante, operando o sistema, né. Agora, por que que os técnicos de TI, eles criaram essas piadinhas, né? Infelizmente, até hoje, algumas empresas também fazem essas piadinhas em relação aos usuários. Porque as regras de trabalho não eram claras. Então, você tinha o analista, né, o técnico de TI, que ele fazia tudo. O que é fazer tudo, na verdade? Ele atendia chamado, ele instalava servidor, ele fazia parte de cabeamento, configurava roteador, instalava banco de dados e também atendia o usuário. Então, como esse analista ele tinha N funções e também a função de atender o usuário, esse atendimento ele era muito ruim, tá certo? Agora, por que ele era muito ruim? Porque ele não tinha claro quais eram as regras que ele tinha. Por que ele não tinha as regras de maneira clara? Porque olha como é que era a TI até por volta de 1970. Tá? Você tinha pouquíssimas pessoas que trabalhavam na TI, tá joia? Então, o que aconteceu? Esses técnicos faziam diversas atividades, tá certo? E não ficava claro para eles quais eram essas atividades. Mas, por volta de 1980, o que aconteceu? Criou-se esse equipamento aí que é chamado PC, que é o Personal Computer. A ideia do computador pessoal era que ele fosse utilizado apenas nas casas das pessoas. Só que as outras empresas, as médias e pequenas empresas, elas perceberam que sem processamento de dados, elas teriam grande dificuldade para concorrer com as grandes organizações que tinham mainframe. Então esse tal desse PC, desse personal computer, ele passou a ser chamado de servidor. E aí a gente está mais ou menos por volta de 1980, aonde a gente começou a formar os famosos data centers, né? Ou a sala aí de servidores, e as empresas cada vez mais começaram a se informatizar. E quando elas perceberam, elas estavam literalmente reféns da área de TI. Hoje fica praticamente impossível para uma empresa parar a área de TI e dizer que isso não vai causar impacto para os usuários. Então, o que acontece? Os técnicos, como eles vieram dessa época, lá por volta de 1980, 1970, trabalhando na área de TI, fazendo tudo, eles acreditavam que não era responsabilidade deles de lidar com o usuário. E por conta disso, essa qualidade de atendimento ela ficou abandonada. Tá? Então, o que aconteceu? As empresas perceberam que, como a TI ela é extremamente importante para a empresa funcionar, elas tinham que criar processos. Então, esse modelo antigo a gente joga fora e como que tem que ser o centro de suporte hoje? Como é que tem que ser o meu atendimento hoje? Então, hoje mudou completamente. Hoje, o IT vai dizer, olha, o usuário, o cliente, ele tem que estar no foco da TI. Né? A taxa de satisfação, que é um indicador extremamente importante, ela tem que ser seguida constantemente. Então, a satisfação do meu cliente,
é um KPI extremamente importante, tá? Então, o White vai dizer o seguinte também, que se eu tiver de contratar técnicos para lidar com usuários, é preferível contratar um técnico que não tenha um conhecimento tão grande, que ele não seja um técnico tão bom, mas que ele tenha facilidade para lidar com pessoas. É preferível, então, eu contratar uma pessoa que esteja apta a lidar com pessoas do que contratar um técnico que não saiba lidar com pessoas. Então, as empresas hoje, elas percebem que estão muito dependentes da área de TI. Na verdade, a TI ela tem que ser o apoio, ela tem que ser a base para que o negócio da empresa possa crescer. Só que eu não posso perder o meu foco, que é exatamente isso aí, ó. O meu usuário está no foco, ele precisa estar no centro da minha TI. Agora, o problema é, se eu quero implementar o ITIL, se eu quero melhorar a qualidade do atendimento da minha TI, uma das coisas que eu tenho que fazer que é mais importante, eu vou dizer que se você conseguir aqui atingir esse objetivo, você já conseguiu 50% de sucesso na implementação do ITIL, que é exatamente a quebra de paradigma. Quebra de paradigma é o seguinte, é a maneira que as pessoas estão acostumadas a trabalhar há muitos anos, né, talvez algumas décadas, e eu quebrar essa maneira de trabalho. Então, quando você vai implementar o ITIL, é muito importante que fique claro para as pessoas que elas realmente entendam que a forma de trabalho que elas tinham precisa mudar. Até porque, se você está querendo implementar ITIL, você está querendo implementar COBIT, é porque você quer melhorar os seus processos, tá certo? Agora, como é que eu vou melhorar esses processos? Muitas vezes, quebrando o paradigma, que é exatamente a forma de trabalho dessas pessoas. Então, o que é o paradigma, né? Pela definição aí, ó, é um conceito estabelecido e aceito quase, né, por todos, sem uma razão aparente. Então, as pessoas, elas costumam trabalhar de uma determinada maneira porque elas entram na empresa e aí elas são orientadas a trabalhar de certa forma. E essa maneira é boa ou é ruim? A maioria das pessoas elas vão dizer, olha, não sei, a gente sempre trabalhou dessa maneira. Tá? Então, eu faço até uma brincadeira aqui, né, que eu falo que é o método geral de solução de problema. Funciona assim, olha, na maioria das empresas. A coisa funciona, então, né, não mexa, não tem problema. Não, a coisa não funciona. Você mexeu? Então você é um idiota, que você não deveria mexer, tá certo? Alguém sabe? Então você é um pobre feliz, tá? Porque alguém sabe que você mexeu. Dá para culpar alguém? Dá. Então não tem problema, né? Você é um pobre infeliz se você não puder culpar ninguém. Alguém sabe? Não, não sabe. Então esconda, espere o problema acontecer. Ninguém vai saber mesmo que foi você, né? Você mexeu, né? Vai dar problema? Vai. Então você é um pobre infeliz. Não, não vai dar problema. Então finge que você não sabe, finge que você não viu. Muitas empresas utilizam essa forma de trabalho, ou seja, deixa do jeito que está, não vamos mexer. O problema é, se eu quero que a minha empresa ela trabalhe dentro dos padrões de qualidade internacional, eu vou ter sim que quebrar o paradigma. Esse método geral de solução de problema, ele tem que ser mudado. Então, o que eu vou ter que fazer então para eu poder começar a pensar em melhorar nos meus processos? Olha, uma das primeiras coisas que eu faço quando eu chego nas empresas que elas querem melhorar os processos é começar a mapear como funcionam esses processos, tá? Então, quando você tira um raio-x dos processos da empresa, você vai identificar quais são as falhas que você tem aí de atendimento e com a expertise que a gente tem com muitos anos de experiência na parte de implementação em processos de TI, a gente vai estar fazendo a recomendação para que você altere a tua forma de trabalho. E não só isso, tá? Não, a gente não vai estar simplesmente fazendo uma recomendação, a gente vai estar também acompanhando mensalmente, semanalmente as melhorias. Então a gente, quando vai implementar o ITIL, a gente desenha os processos,
a gente sugere melhorias e a gente começa a medir a qualidade dessas alterações que foram feitas. Então, uma das coisas mais importantes para implementar o White, então, que é mandatório, é eu rever então todos os processos de atendimento que eu tenho. Tá joia? E muitas vezes eu vou ter que redesenhar esses processos focando a satisfação dos meus usuários. Essa que é a ideia. Até porque existem muitas empresas hoje que elas têm processos, só que infelizmente esses processos não foram desenhados baseados no cliente, com foco no meu cliente. E aí você começa a ter processos que simplesmente existem por existir, mas que lá no final o usuário, o cliente vai dizer, olha, esse processo não serve para mim. Tá joia? Então é preciso eu estar acompanhando então e medindo essa satisfação dos meus usuários constantemente. E um dos indicadores mais importantes que existe, que precisa ser medido dentro da empresa, é a satisfação dos usuários. Como será que os usuários estão pensando da TI? Será que eu tenho uma pesquisa dentro da minha empresa para que todo chamado que o usuário atenda, todo usuário que o usuário abra, que seja atendido pela TI, será que esse chamado o usuário pode interagir para dizer se o atendimento foi bom ou não? Tá? Outra coisa muito importante também aqui, será que o técnico de TI realmente entende que o usuário é a razão do trabalho dele? Que o usuário, que os usuários são a razão da nossa existência? Porque se não tiver usuário, não tem serviço de TI, não tem emprego para o técnico de TI. Então, nesse primeiro momento, se eu quero implementar o ITIL, o técnico precisa entender que para todo chamado que ele for atender, ele tem que ter simpatia, ele tem que procurar atender rápido, ele tem que demonstrar realmente que ele quer resolver o problema do usuário e que ele, quando ele pega o telefone para atender esse usuário, ele está representando toda a organização, ele está representando toda a TI. Então ele precisa se esforçar ao máximo para atender muito bem esse usuário. O que ocorre, que eu tenho percebido em muitas empresas, infelizmente, é que os técnicos de TI, eles se acham deuses e atendem esses usuários de qualquer maneira. E não pode. Se você quer implementar a ITIL, você tem que fazer uma lavagem cerebral nos técnicos de TI que não entendem que os usuários precisam ser bem atendidos. Tá joia? E essa pesquisa de satisfação, então, ela tem que ser medida constantemente. Uma coisa importante aqui que eu queria te dizer é o seguinte: como que você mede a pesquisa de satisfação? Então, primeira coisa, você tem que ter no mínimo um percentual de 15% do total dos seus usuários. Então, se você tem, por exemplo, 100 usuários, você precisa garantir que pelo menos 15% desses usuários respondam à pesquisa de satisfação. Você vai dizer, mas eles não gostam de responder. Realmente, a cultura brasileira, a gente tem aquele famoso deixa para lá, né? Mas você precisa estimular esses usuários a participarem, a interagirem. Então, primeiro, você tem que ter uma ferramenta que, de preferência de forma automática, todo chamado que o usuário for atendido, esse usuário possa dizer, olha, meu nível de satisfação, minha nota que eu vou dar para TI de 0 a 10, por exemplo, é 8, é 9, ou não, é 2. Então você tem que garantir que no mínimo 15% dos usuários respondam à pesquisa. Você não pode gerar uma pesquisa, se você tem, por exemplo, 100 usuários, 4 usuários respondendo à pesquisa de satisfação. E como eu vejo em algumas empresas, né? Eles pedem ainda para a diretoria da empresa responder. Eu te pergunto, você acha que o seu técnico de TI não vai atender bem o diretor? Lógico que vai. Então, essa pesquisa, essa amostragem, ela tem que ser distribuída entre as várias áreas. Tá? Então, os indicadores mínimos de resposta tem que ser de 15%. E qual é o percentual esperado de nível de satisfação de seus usuários?
Olha, os valores variam de mercado de 90 até 98%. Qual desses indicadores que você vai pegar vai depender de uma série de melhorias que você vai implementar na sua TI. Então, nesse exemplo aqui, né, você está vendo que eu tenho 98,5% de usuários satisfeitos. Isso aqui eu peguei de um cliente nosso, tá? E você tem 1,5% de insatisfeitos. É quase impossível você ter 100% de satisfação dos usuários, porque sempre você vai ter algum probleminha. Agora, outra coisa que eu queria te dizer aqui que é muito importante é o seguinte: quando você estiver medindo a tua pesquisa de satisfação, com certeza vai ter uma outra situação que o usuário vai dizer que está insatisfeito, mas na verdade aquilo não é culpa da TI. Na verdade é um equívoco do usuário em pontuar mal a TI. Vou dar um exemplo. O usuário abriu um chamado pedindo para resolver um problema de impressora. O técnico foi lá, atendeu bem esse usuário dentro do tempo, tudo perfeito. E o usuário foi lá e disse que está insatisfeito. O que o coordenador, alguém da qualidade, tem que fazer? Precisa, obviamente, ligar para esse usuário e saber por que ele avaliou mal a TI. Então, vamos supor que nesse exemplo, né, que eu já vi casos assim, o usuário falou, não, para esse atendimento aqui está perfeito, o atendimento foi perfeito. Só que, na verdade, a semana retrasada deu um problema em outro equipamento aqui da área, e eu estou dizendo que eu estou insatisfeito, na verdade não é em relação a esse chamado, é em relação ao chamado da semana passada. Por quê? Porque eu esqueci de responder a pesquisa da semana passada. Então, o que você tem que fazer com essa insatisfação de usuário? Você tem que excluir ela. Ela não pode ser utilizada para o mês corrente que você está medindo a pesquisa. Então, às vezes, o usuário ele pode reclamar de uma coisa que ocorreu no passado, às vezes ele pode reclamar de algo também que não tem nexo, pode acontecer, tá ok? O usuário fala assim, o usuário veio aqui, o técnico, perdão, veio aqui com a camisa verde, né? E eu não gostei da camisa verde. Quer dizer, não tem nexo a reclamação do usuário. Agora eu vou te garantir, tá? O seguinte, que 99% das vezes a insatisfação do usuário ela tem procedência. O que o coordenador tem que fazer? Ligar para esse usuário, para cada chamado desse que ele diz que está insatisfeito e realmente ver se aquela insatisfação ela tem procedência, essa reclamação, se tem lógica essa reclamação. E fazer o quê? E procurar evitar que esses erros ocorram de novo. Isso aí já é a primeira dica da tal da melhoria contínua que todo mundo fala, né? Para cada reclamação de usuário, eu tenho que procurar pesquisar e evitar que essa insatisfação ocorra. Tá joia? Uma dica para os técnicos de TI, tá? Quem gera lucro para o negócio são os usuários. Então, muitos técnicos de TI, como eu já disse, eles se acham deuses e na hora que vão atender esses usuários, atendem de qualquer maneira. Se você quer implementar ITIL e você tem esse tipo de pensamento, o ITIL não vai funcionar na tua empresa. Porque, na verdade, quem gera lucro para a empresa são esses usuários. É ele que, na verdade, vai trazer dinheiro para pagar a TI. Por sua vez, o que acontece? A TI também ela tem que ser vista pela empresa como um ativo estratégico. Porque, na verdade, é muito difícil você ter uma empresa hoje que ela não tenha uma área de TI. E como eu disse lá anteriormente, se a TI para, a empresa provavelmente também vai parar. Então aqui, na verdade, a TI ela tem que ser o suporte, ela tem que ser a base. Para quê? Para que o negócio da empresa funcione bem. Agora, os técnicos de TI precisam entender que eles têm que colocar foco na qualidade do atendimento para esses usuários. Outra dica que eu queria dar para vocês, então, a primeira que eu dei foi exatamente a pesquisa de satisfação. A segunda dica que eu vou dizer que você precisa medir na tua empresa, né, é a taxa de abandono. O que é a taxa de abandono? É quando o usuário liga para o teu helpdesk e o analista demora para atender por N motivos e o usuário desliga o telefone. Por que ele desligou? Porque
ele demorou muito para atender o analista e o usuário ele desligou o telefone. Isso é muito ruim para a TI. Qual é a média de taxa de abandono que eu tenho a nível internacional? Então, isso é importante para você saber, olha. Então, varia de 2 até 6%. Quer dizer, então, que de 100 ligações, eu posso perder até de 2 a 6 ligações, exatamente, tá? De 2 a 6% no máximo. E aqui vai uma dica também importante, porque o teu equipamento, ele precisa medir essa taxa de abandono. Agora, como é que funciona, na verdade, a taxa de abandono? A taxa de abandono, ela está meio amarrada ao que a gente chama de taxa de desistência. A taxa de desistência é o seguinte: imagina que o usuário ligou para o helpdesk, demorou 2 segundos e o usuário desligou imediatamente. Ou seja, 2 segundos é um tempo muito pequeno? É demais. Então, quais são as taxas aí de desistência de mercado? Olha, varia de 15 até 25 segundos. Tem empresa que tem 10 segundos. Mas, enfim, a taxa de desistência é exatamente o tempo que eu vou dizer o seguinte: se o usuário ligar, eu vou esperar e desligar antes de 10 segundos, por exemplo, eu não vou contar isso como taxa de abandono. Isso vai ser o quê? Desistência. O usuário é extremamente ansioso e desligou antes de 10 segundos. Então, eu não vou computar isso como taxa de abandono. Isso vai ser o quê? Desistência. Ocorre que em muitas empresas o aparelho de telefonia ele não separa a desistência da taxa de abandono. E aí, muitas vezes, o usuário pode ligar, de repente, para o helpdesk, por engano. Ele liga para o helpdesk, toca uma vez, ele desliga. Ele fala, nossa, liguei errado. E isso já vai estar contando como taxa de abandono. E não pode acontecer isso. Então, de novo, a taxa de abandono, você tem que definir o SLA de taxa de abandono. Então, eu vou dizer assim, olha, se a minha desistência ela tem que ser até 10 segundos, eu só vou contar a taxa de abandono a partir do 11º segundo. Então, quando passarem 11 segundos, se o meu técnico não atender ao telefone, o que vai acontecer? Aí sim eu vou medir a taxa de abandono. É muito importante você medir a tua taxa de abandono, porque significa, se você tem uma taxa de abandono muito pequena, que você está com a tua demanda perfeita. Significa que os usuários estão ligando para a sua TI e eles estão conseguindo atender rapidamente os seus usuários. Se a minha taxa de abandono está alta, provavelmente, né, eu estou precisando de mais pessoas para atender esses chamados ou o meu processo está errado. Eu vou comentar disso nos próximos workshops. Então, eu tenho que definir a minha taxa de abandono e ter esses valores variando de 2 a 6%. Uma dica também importante é o seguinte: tem empresa que puxa a taxa de abandono e fala que a taxa de abandono dele é extremamente baixa, é 1%. Só que eles esquecem que muitas vezes o aparelho de telefonia deles não consegue suportar a demanda, e aí o que vai acontecer? O telefone fica dando ocupado direto do helpdesk. Então você tem que tomar esse cuidado também. Você precisa medir, definir a tua taxa de abandono, a tua desistência, mas também, se os usuários começarem a reclamar que o telefone do helpdesk está ocupado, procure fazer uma varredura aí no teu aparelho de telefonia para saber se ele está dando vazão à quantidade de ligações que chegam. Né? Na verdade, a sua demanda. Tá ok? Então, eu trabalho na Constat e eu quero dizer o seguinte: a Constat ela tem uma solução completa de ponta a ponta para a sua TI poder funcionar. A gente faz todo o mapeamento, o desenho dos processos, né, focados em ITIL, em COBIT, em ISO 9001 e em gerenciamento de projeto. A gente mapeia tudo, a gente tira esse raio-x e a gente vai dizer, olha, a gente identificou falhas, a gente identificou que precisam ser feitas melhorias aqui em tais processos.
E a gente acompanha esses indicadores para que o cliente perceba realmente que esses indicadores estão mudando. A gente também dá o treinamento em ITIL, treinamento em COBIT. Nós fazemos a consultoria focada em ITIL para a tua empresa. E o nosso treinamento também é muito focado na certificação ITIL, certificação oficial. Os índices de aprovação para quem participa dos nossos treinamentos são de 99%, tá? Na aprovação na prova. A gente também te oferece a parte de outsourcing. Então a Constat ela tem uma equipe, né, de analistas que toda vez que a gente vai fazer a terceirização, essas pessoas elas tenham conhecimento em ITIL, elas conheçam os processos de TI com foco em usuário, com foco em ITIL. E também, se você precisar de uma ferramenta, a Constat ela é uma empresa brasileira que ela desenvolveu uma ferramenta de gerenciamento de chamados chamada Qualitor. É uma ferramenta excelente no qual eu vou estar fazendo a apresentação nos próximos workshops, tá? Então, através do Qualitor, a gente consegue analisar, a gente consegue extrair N informações para dizer se a minha TI está ou não funcionando muito bem. Quero agradecer a participação de todos e em breve eu espero que vocês vejam o nosso workshop 2 aí na internet. A gente fornece também a parte de workshop gratuito aqui em São Paulo. A gente está aqui na Estação Santa Cruz. E nesses workshops, eles são muito focados na prática realmente de implementação de ITIL. A gente mostra como as empresas fazem para otimizar os serviços e também, principalmente, a redução de custos da área de TI. Muito obrigado.